Boa noite, pessoal. Começar a aula de hoje. Bom, na aula passada, vamos ver onde é que a gente parou. Estava falando sobre conjuntos enumeráveis, né? Então, só lembrando aqui, a gente definiu um conjunto como sendo enumerável se ou ele é finito ou ele tem uma abjeção com o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto X aqui é enumerável se ele é finito ou então existe uma função bijetora aí dos naturais para esse conjunto X. Certo? A gente viu alguns exemplos de conjuntos enumeráveis, o próprio conjunto dos números naturais, dos inteiros, dos racionais. E eu acho que o último resultado que a gente mostrou foi esse, né? Que todo subconjunto dos números naturais é enumerável. A gente conseguia uma enumeração aí usando o princípio da boa ordenação, pegava o menor elemento do x, tirava ele, daí pegava o menor de quem sobrou, e assim por diante. Então a gente tinha uma função, tinha uma enumeração dos elementos de x, isso define uma função que ela é injetora, claro, e é sobrejetora também. Eu acho que talvez essa parte da sobrejetora ficou um pouco clara, então vamos refazer aqui rapidinho essa demonstração. A gente quer mostrar que todo subconjunto de N é enumerável. Bom, vamos lá. Peguei um subconjunto qualquer de números naturais. Pode acontecer duas coisas. Se o conjunto é finito, aí acabou. Todo conjunto finito, por definição, é enumerável. Se o conjunto X for infinito, como é que a gente vai fazer a enumeração dos itens dele, dos elementos dele? Bom, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou chamar de x1 o próprio conjunto X, é o conjunto original. Ok? Então, meu conjunto X está aqui. Pelo princípio da boa ordenação, qualquer conjunto de números, subconjunto de números naturais não vazio, tem um menor elemento. Então, esse menor elemento desse conjunto x1, eu vou chamar de x1 pequeno. Tá? Então, tem um elemento aqui, que é o menor deles, que eu chamei de x1. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar quem sobrou, o conjunto dos elementos que sobraram. É esse conjunto aqui. Esse conjunto eu vou chamar de x2. Então, meu x2, então, vai ser o x1 menos o elemento x1. Isso aqui é um conjunto de números naturais também. Aí, de novo, princípio da boa ordenação. Existe um menor elemento aqui. x2 aqui é o menor elemento do conjunto x2. E assim por diante. O conjunto que sobrou, claro que sobrou alguém, né? Porque é um conjunto infinito. A gente pegou um conjunto infinito, tirou um elemento, continuou com infinitos elementos. E assim por diante. O conjunto x3, que é o conjunto x2, tiramos x2, e por aí vai. E assim por diante. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma enumeração dos elementos no conjunto X. Na verdade, isso aqui a gente pode dizer que é uma função que sai dos naturais e vai no conjunto X, que associa cada número natural n ao elemento xn. Ok? É justamente essa função que a gente quer mostrar que é uma abjeção.
Então a gente tem que mostrar duas coisas, que essa função ela é injetora e é sobrejetora, ok? Primeira coisa, ela é injetora? Para mostrar que a função é injetora, a gente tem que mostrar que pontos diferentes aqui dos neutrais são levados em elementos diferentes, certo? Então, se eu pegar aqui, digamos, dois números diferentes, n e m diferentes. Por exemplo, digamos que o n seja menor que o m. O que vai acontecer com xn e xn? Pensando nos conjuntos primeiro. Qual conjunto está contido em qual? O xn está dentro do xn ou o contrário? Quanto maior o índice, menor é o conjunto, né? Ele é um subconjunto ali do anterior. A gente começa no x1, daí dentro dele tem o x2, dentro dele x3, e assim por diante. Então eu posso dizer que o xn, que é o que vem antes, ele contém o xn. Bom, o xn é o menor elemento do xn. Então ele pertence aqui ao conjunto xn. Bom, se ele pertence a um conjunto pequeno, qualquer coisa que contém o conjunto contém esse elemento também, né? Uhum. Então ele também é um elemento do conjunto maior, do xn. Agora, o xn é o menor elemento do xn, desse conjunto grande aqui. Mas ele não está dentro desse menor, né? Porque no passo seguinte, já no conjunto xn mais 1, ele foi excluído. Então ele não pode pertencer a nenhum conjunto dos passos seguintes. Então xn, ele é um elemento do conjunto xn, mas ele não é um elemento do xn. Então tem um ponto aqui que está num conjunto e não está no outro, né? Então esses pontos são diferentes, na verdade. O que eu quero dizer é o seguinte: os pontos xn e xn são diferentes. Por quê? Porque o xn ele não pertence a xn e o xn sim. Esse elemento não está em xn e esse outro está. Então, eles têm que ser coisas diferentes. Então, isso aqui mostra que a função é injetora. Pontos diferentes têm imagens diferentes. Agora, sobrejetora. Por que essa função é sobrejetora? Será que fazendo essa escolha do menor elemento, daí do outro menor, do menor dos que sobram, vai pegar todo mundo? Não vai sobrar ninguém? Olha, vamos supor que essa função não seja sobrejetora. Olha, só lembrando, a função sai aqui dos naturais, chega no conjunto x, e fn é xn, que é o menor elemento aí do conjunto x, tirando os anteriores. Bom, se essa função não for sobrejetora, quer dizer que tem alguém aí no nosso conjunto x que não é f de nenhum número natural, certo? F de n é sempre diferente de x. Muito bem.
Bom, se ele dizer que o f de n é diferente de x, quer dizer que o x ele não é o elemento mínimo desse conjunto aqui. Do x menos x1 até xn menos 1, né, para qualquer n. Se ele não é o menor elemento disso daqui, ele é maior do que qualquer elemento desse conjunto, certo? Para qualquer n. Então, isso implica que o x tem que ser maior do que qualquer xn. Então, isso aqui me diz que o x é uma cota superior para esse conjunto aqui, certo? Para esse conjunto x1, x2 e assim por diante. Que é um conjunto infinito. Aí ele contraria aquele teorema que a gente mostrou na aula passada, né? Para conjuntos de números naturais, é equivalente a dizer que o conjunto é infinito ou que o conjunto é ilimitado. No caso, a gente teria um conjunto limitado de números naturais, tem que ser finito. Ok? Qualquer conjunto infinito de números naturais é ilimitado. E aqui teria uma cota superior para esse conjunto. Então é isso aí, pessoal. Só refazendo essa demonstração, porque eu acho que ficou meio incompleta na aula passada. Bom, agora a gente vai ver as versões equivalentes aí do que a gente fez para conjuntos finitos, para conjuntos enumeráveis. Nas aulas anteriores a gente mostrou que é o seguinte. Se eu tenho uma função injetora e eu sei que o conjunto de chegada é finito, a gente mostrou aqui que o conjunto de partida tem que ser finito também, certo? Mais ainda, na verdade, o número de elementos aqui do conjunto X não pode ser maior do que o de elementos de Y, né? Se eu tiver um conjunto aqui com 5 elementos, ou 4 elementos, não tem como montar uma função injetora para um conjunto que tenha 3. Vou acabar repetindo aí associações. Então, se tem uma função injetora de x para y e o y é finito, o x tem que ser finito e o número de elementos dele não passa o número de elementos de y. Para a função sobrejetora tem um resultado parecido também. Se tem uma função sobrejetora eu sei que o x é finito, o domínio é finito, então o contradomínio tem que ser finito também. E agora o y não pode ter mais elementos do que o x, né? Se eu tenho um conjunto aqui com 3 elementos, o y com 4, não tem como montar uma função sobrejetora daqui para cá. Vai acabar sobrando alguém. Bom, usando aquelas ideias de cardinalidade e tal, a gente vai mostrar que valem resultados parecidos para conjuntos enumeráveis. Então, se eu trocar aqui, em vez de falar que o y é finito, vou colocar enumerável. Se eu tenho uma função injetora de um conjunto x para um conjunto enumerável, então o conjunto x tem que ser enumerável também. O contrário vale também. Se eu tenho uma função sobrejetora de um conjunto enumerável, o contradomínio tem que ser enumerável também.
Ok? A demonstração é praticamente a mesma que a gente fez por causa dos conjuntos finitos. Nós vamos fazer aqui para praticar. É só uma questão de fazer composição de funções da forma adequada. Tá? Vou mostrar o primeiro resultado ali, então. Então, estou pegando uma função injetora. Com y enumerável. A gente vai mostrar que o domínio tem que ser enumerável também. Bom, vamos pensar o que a gente pode fazer aqui. Olha, eu estou supondo que o y é um conjunto enumerável, certo? O que significa dizer que ele é enumerável? Tem duas possibilidades, né? Ou o conjunto y é finito, ou ele tem uma abjeção com os naturais. Esse primeiro caso aqui a gente já mostrou. Se eu tenho um conjunto finito e uma função injetora de x para y, a gente já mostrou que o x tem que ser finito. Se ele é finito, então ele é enumerável. Opa. Quer dizer, esse caso não tem nada para fazer, né? A gente já mostrou ele por causa do conjunto finito. Então vamos pensar aqui no segundo caso, onde a gente tem uma função bijetora dos naturais para y. Tá? Eu chamei de f. Vou chamar de g para não confundir com essa função aqui. Então vamos ver o que a gente tem por enquanto. Tem uma função injetora aqui de x para y. E tem uma função bijetora dos naturais para y. E aí, alguma ideia? Olha, vamos pensar na composição dessas duas funções. Eu não posso fazer a composição da g com a f porque as duas estão chegando no mesmo lugar, né? Mas a g ela é bijetora, então eu posso pensar na função inversa aqui. Vou chamar de h. Okay? Agora eu posso fazer a composição dessas duas. H composta com a f. Ok? O que eu posso falar dessa composição? Essa função é o quê? Injetora, sobreinjetora, bijetora? H é bijetora, a F é injetora. Então, o que eu posso falar da composição? Injetora também, né? Composição de duas injetoras. Tá, eu quero que ela seja sobreinjetora também. A princípio, eu não sei se ela é sobreinjetora ou não, mas eu posso falar que qualquer função ela é sobreinjetora sobre a sua imagem, tá? Em vez de eu pensar que ela está chegando nos números naturais, posso pensar na imagem dessa função. Na imagem aqui dessa função f composta com h.
Esse conjunto, chamado de A, a imagem da função H composta com F. Quer dizer, são todos elementos, todos os números naturais aqui. Parece que existe algum x no conjunto x com H de f de x igual a I. Então, se eu penso agora na função H composta com a F de x para o conjunto A, o que essa função é? Primeira coisa, ela já era injetora antes, né? Eu só estou restringindo aqui o contradomínio dela. Eu peguei o contradomínio dela, apertei ele para fazer coincidir com a imagem. Então ela era injetora. Eu tornei ela sobre-injetora também, agora. Então ela é uma função bijetora, né? Eu tenho então uma bijeção aqui entre um conjunto A e o conjunto X. O que eu sei do conjunto A? Ele é um subconjunto de números naturais, não é? E o que a gente acabou de falar dos conjuntos de números naturais? Qualquer subconjunto de N é enumerável. Então, eu tenho um conjunto enumerável e uma bijeção aí do conjunto X para esse conjunto enumerável. Não posso concluir já que X é enumerável? Olha, quase dá. Primeira coisa, se o conjunto A for finito, eu vou ter uma bijeção aí de um conjunto finito com X. Então, o X tem que ser finito também, né? Na verdade, vai ter a mesma quantidade de elementos aí do conjunto A. E se ele for infinito? O que acontece? Conjunto infinito enumerável. O que isso significa? Que tem uma bijeção com os naturais, né? Tem uma função aí, sei lá, chama de φ, os naturais para A, bijetora. Tem uma bijeção aí do conjunto X para A. Que é a função h bola f. Não posso pensar numa composição agora para fazer uma bijeção do n para x. Qual que seria uma função bijetora, saindo daqui e chegando aqui? De novo, aqui a gente tem aquele problema das funções chegarem no mesmo conjunto, né? Então, para consertar o sentido das flechas aqui, a gente pode pensar na função inversa dessa. Toda função inversa toda função bijetora tem função inversa, né? Qual que é a inversa de h bola f? Se a função f menos 1 composta com a h menos 1. Então, compondo isso daqui com isso, a gente tem a função f menos 1 composta com h menos 1, composta com a função φ. Pronto, uma composição de 3 bijetoras. A gente tem uma bijeção aí dos naturais para o conjunto X. Então, portanto, o conjunto X
é enumerável também. Tudo bem, pessoal? Então, olha, o que a gente usou aí? A gente só usou a definição de função de conjunto enumerável e composições de funções, né? Para montar uma função que fosse conveniente para a gente. Alguma dúvida aí? Bom, então vamos continuar. A parte da função sobreditora é a mesma coisa do conjunto finito. Olha, para sobreditora o resultado é o seguinte. Eu vou supor agora que meu domínio seja enumerável. E a minha função é sobreditora. Então, minha conclusão é que o contradomínio é enumerável também. Alguma ideia como é que a gente demonstra esse teorema aí? Usando o teorema anterior da função injetora? O que a gente sabe sobre funções sobrejetoras? Falando de função inversa. A gente já mostrou lá no primeiro capítulo que toda função sobrejetora ela tem uma função inversa direita, né? E essa função inversa direita ela é uma função injetora. Então, como a f é sobrejetora, eu sempre posso pensar na função inversa direita da f, chamada de g. E essa função a gente mostrou que ela é injetora. Então, olha, a gente tem agora uma função injetora, onde meu conjunto x, o meu contradomínio, é numerável. Era exatamente no enunciado do teorema anterior, né? Tem uma função injetora, onde o contradomínio é enumerável, então o meu domínio tem que ser enumerável também. Então, essa demonstração é bem simples, né? A gente só usou a existência de função inversa. No caso de função sobrejetora, tem função inversa direita, que é injetora, e aplicamos o teorema anterior. Beleza? Bem facinho. E a gente pode usar esse resultado aí para provar um resultado mais interessante, que é qualquer subconjunto de um conjunto enumerável tem que ser enumerável também.
Olha, a demonstração aqui é bem simples. É só a gente pensar na função de inclusão, que é uma função injetora. Assim, olha, eu estou supondo que o meu conjunto X, digamos, é enumerável. Eu estou pegando um subconjunto dele, chamado de Y. Certo? Tem uma coisa assim, então. Aqui está meu conjunto X, que eu sei que é enumerável, e peguei um conjunto Y aqui dele. Vocês conseguem pensar numa função injetora que saia de Y e chegue em X? Olha, a função mais simples que dá para pensar é a função que liga cada ponto do conjunto Y a ele mesmo, né? Ponto A leva no A, ponto B leva no B, e assim por diante. Essa função aqui não é injetora? Essa função a gente diz que é a aplicação de inclusão. Eu estou incluindo o conjunto Y dentro do conjunto X, ok? A gente pode denotar assim, a função de inclusão do conjunto Y no X, que leva cada elemento, vou chamar de A, do conjunto Y, vou chamar de Y, do ponto Y. Então, é como se fosse a função identidade, né? Não é identidade porque o domínio e o contradomínio eles são diferentes. A gente chama de inclusão. Bom, é claro que essa função é injetora. Uma função injetora. E eu sei que meu conjunto X é enumerável, então, que eu concluo do conjunto Y, pelo teorema anterior. Se eu tenho uma função injetora de y para x e o x é enumerável, eu posso concluir que o conjunto y é enumerável também. Então, isso mostra que qualquer subconjunto de conjuntos enumeráveis são enumeráveis também. Então, qualquer subconjunto aí de números naturais é enumerável, qualquer conjunto de números inteiros é enumerável, qualquer conjunto de números racionais é enumerável também. Ok? Outra coisa, esse resultado aí das funções, da existência de função injetora entre um conjunto X e um conjunto enumerável, implica que o conjunto X é enumerável, a gente pode usar ele para dar uma demonstração mais formal, que o conjunto dos números racionais é enumerável. Tá? A gente vai começar primeiro com esse conjunto aqui, o produto cartesiano dos naturais por ele mesmo. A gente afirmou que ele era enumerável vendo aquela questão das flechas, né, das diagonais. Só para lembrar aqui. Olha, esse conjunto dos pares ordenados de números naturais, a gente pode pensar que ele é enumerável porque a gente consegue uma enumeração dos elementos desse conjunto, né? Uma coisa assim. Posso chamar esse primeiro ponto aqui de x1, esse de x2, x3, x4, x5, x6, e ir percorrendo essas diagonais. Então isso é uma enumeração aí de todos os elementos da tabela. Não vai sobrar ninguém, né? É como se eu estivesse formando uma função aqui bijetora dos naturais para esse produto cartesiano. Mas falar em tabela, né, não é uma coisa muito formal. Tem uma regra aí. Dá até para pensar uma regra de quem que seria meu f de n. Qual que seria o elemento f de 250? Vai ser qual par ordenado? Bom, não sei, teria que ficar percorrendo tabela aí até encontrar ele.
Vamos dar uma outra demonstração mais precisa para isso. Que é usando a existência de funções injetoras, tá? Seguinte. Deixa eu mostrar aqui esse conjunto que eu chamo de N2, que é o produto cartesiano do N por ele mesmo. Conjunto dos pares ordenados de números naturais. É um conjunto enumerável. Bom, a ideia aqui é a gente conseguir uma função que seja injetora, saindo desse conjunto aqui, para o conjunto de números naturais. Tá? A gente quer o seguinte. Se eu conseguir uma função que seja injetora, saindo daqui, e chegando no conjunto dos números naturais, os naturais são enumeráveis, certo? Uma função injetora saindo daqui para cá. Pelo teorema que a gente provou antes, esse conjunto, o domínio da função tem que ser enumerável também. Vocês conseguem pensar numa função injetora? Que associa cada par de números naturais a um número natural diferente? Olha, se eu pegar, por exemplo, a função 2 elevado a n vezes 3 elevado a n, o que eu posso falar dessa função? Ela é injetora, sobreinjetora ou o quê? Olha, se eu pegar dois pares ordenados diferentes, por exemplo, quem que é f de 5 e 1 e f de 5 e 3. São pares ordenados diferentes, certo? Quanto que é f de 5 e 1? 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 1. Aqui, 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 3. São números iguais? Aqui eu estou repetindo o 2 5 vezes e o 1 uma vez. Aqui 2 5 vezes, o 3 3 vezes. Não vai ser igual, né? Se eu pegar pontos diferentes aqui, o número de vezes que estou multiplicando 2 e o número de vezes que eu estou multiplicando 3 são diferentes também. Essa é uma função injetora. Se eu pegar imagens iguais, os números n e m têm que ser iguais também. Se eu pegar aqui f de n, m igual a f de p e q, quer dizer que 2 elevado a m vezes 3 elevado a m tem que ser igual a 2 elevado a p vezes 3 elevado a q. Bom, para isso aqui ser igual a isso, a gente teria que ter o n igual a p e o m igual a q. Ou seja, o par nm tem que ser o par p e q. Pessoal, aqui na verdade estou usando um resultado que eu não mostrei antes, que é aquela questão da decomposição do número em fatores primos, né? Essa decomposição é sempre única. Então, qualquer número que eu consiga decompor em fatores primos aqui, no caso 2 e 3, a potência aqui tem que ser única, né? Esse aqui é o teorema, na verdade, o teorema fundamental da aritmética. É isso que justifica essa função ser injetora. Qualquer número
natural ele admite uma única decomposição em fatores primos. Tá? Então pronto. Só verificando que essa função é injetória, a gente conclui que esse produto cartesiano aqui de números naturais é um conjunto enumerável. Então é uma demonstração melhor do que aquela história de ficar exibindo a tabela e percorrer diagonais, né? A gente pode fazer uma coisa parecida para os racionais. Tá? Uma outra demonstração, então, que o conjunto dos números racionais é enumerável. Aqui a ideia, em vez da gente usar uma função injetora, vamos usar uma função sobrejetora. Uma função que chegue aqui no conjunto dos números racionais. Saindo de um conjunto que a gente sabe que é enumerável. Por exemplo, esse conjunto aqui. Eu acho que coloquei Z. Ah, tá, mas tem umas coisas para mostrar antes. Depois a gente volta para os racionais. Aqui a gente mostrou que o produto cartesiano de n por n é sempre enumerável. Agora a gente vai mostrar um resultado mais geral. Se eu tiver dois conjuntos enumeráveis, então o produto cartesiano deles também é enumerável. Okay? Eu vou mostrar isso, só que eu vou provar um resultado auxiliar antes, que vai ser bem útil nos próximos teoremas, que é o seguinte. Uma outra caracterização para conjuntos enumeráveis, tá? Juntando aquelas duas condições. A gente, por definição, um conjunto enumerável se acontece o seguinte. Ou ele é finito, ou tem uma abjeção com os naturais. Uma outra forma de falar isso é o seguinte. Se o conjunto for enumerável, vou colocar como lema. Então, enumerável não vazio, para poder definir uma função. Estou falando não vazio porque o conjunto vazio é finito, né? Então, ele é um caso particular de enumerável. Então, se for um conjunto enumerável não vazio, então existe uma função. Sobrejetora dos naturais para x. Bom, a demonstração aqui eu vou deixar como exercício para vocês, mas a ideia é bem simples, né? Tem que considerar dois casos. Primeiro caso aqui. Digamos que o conjunto x seja finito. O que significa dizer que o conjunto é finito, não vazio? Quer dizer que ele tem uma abjeção com o
conjunto IN, não é? O IN é o intervalo de números naturais aqui de 1 até um certo N. Então tem uma abjeção aí de N para X. Eu quero uma função sobrejetora de todos os naturais para X. Então não só esse intervalo aqui. Tem uma função bijetora daqui para cá. É meu x1, meu x2, meu xn. Onde é que eu posso ligar os outros números naturais? N mais 1, N mais 2 e assim por diante. Posso levar em qualquer lugar, né? Posso ligar todos eles, por exemplo, no meu último elemento. Então pronto, a função não é mais injetora, mas ela continua sendo sobrejetora. Tá? Então, definindo a função dessa forma aqui, a gente tem uma sobrejeção. E o segundo caso é mais fácil, né? Quando tem um conjunto infinito enumerável, aí é imediato, porque se ele é infinito enumerável, quer dizer que tem uma bijeção aí dos naturais para o conjunto X. Se a bijeção, em particular, é sobrejeção, que é o que a gente precisa. Então, em qualquer caso, se o conjunto for enumerável ou não vazio, sempre a gente consegue uma função sobrejetora dos naturais para esse conjunto. Tá? A gente vai usar isso, então, para provar esse resultado, que o produto cartesiano de dois conjuntos enumeráveis é enumerável. Vamos lá. Tem dois conjuntos enumeráveis x e y. Se qualquer um deles for um conjunto vazio, o produto cartesiano vai ser vazio também, que já é finito, então é enumerável. Não tem graça, né? Vamos supor que os dois são não vazios, então. E aí a gente tem algum trabalho. Tem um conjunto enumerável não vazio. A gente acabou de mostrar o seguinte: se o x é enumerável não vazio, ele tem uma função sobrejetora dos naturais para x. E para y também, né? Y também é enumerável não vazio, tem uma função sobrejetora dos naturais para y. As duas sobrejetoras. Então aqui está meu conjunto x. Aqui a função f. E aqui meu conjunto y. As duas sobrejetoras. Será que usando essas duas funções aqui, a f e a g, eu não consigo montar uma outra função saindo daqui e chegando nesse produto cartesiano? Uma função h sobrejetora? Porque olha, se eu conseguir, é o teorema que eu deixei como exercício para vocês, né? Tem uma função sobrejetora desse conjunto que é enumerável, a gente já mostrou isso, chegando nesse conjunto aqui. Esse resultado aqui. Tem uma função sobrejetora de x para y e o meu x é enumerável. Então, o conjunto de chegada tem que ser enumerável também, certo? É mais ou menos esse caso que eu tenho. Tenho esse conjunto que a gente já mostrou que é enumerável e eu quero mostrar que esse daqui é enumerável. Vocês conseguem pensar numa função sobrejetora daqui para cá? Usando essas duas? Alguma ideia?
Olha, essa função tem que associar cada par de números naturais a um elemento de x e um elemento de y. Então, eu posso pensar, por exemplo, que eu estou associando o ponto n em f de n e o ponto m no g de n. Então, vai associar esse par aqui. F de n e g de n. É uma função que está bem definida, né? Está chegando nos lugares certos aí. Essa função é sobreeditora? Ou não? Vai ser, né? Qualquer par que eu pegar aqui, x e y, vai ter algum número n aqui que vai ser elevado nesse ponto x pela função f, vai ter um ponto m que vai ser elevado aqui no y pela função g, porque as duas são sobreeditoras. E aí, acabou. Então f de n, g de m vai ser elevado nesse ponto xy. Os detalhes eu vou deixar para vocês verificarem aí. Essa função é sobreeditora. Então tem uma função sobreeditora de um conjunto enumerável para outro. Esse outro conjunto é enumerável também. Então, olha, a gente mostrou que o produto cartesiano de dois conjuntos enumeráveis é sempre enumerável, tá? Só para dar uns exemplos aí. Se eu tiver o conjunto Z cartesiano N, os dois são enumeráveis, produto cartesiano também é enumerável. Ou conjuntos de números racionais, naturais, ou um conjunto finito, com os inteiros, e assim por diante. E é claro, a gente provou que vale para o produto de dois conjuntos enumeráveis, né? Mas por indução, dá para mostrar que vale para qualquer produto finito de conjuntos enumeráveis. Então, se x1, x2 até xn são enumeráveis, então esse produto cartesiano aqui, x1, cartesiano x2 até xn, também é enumerável. Esses produtos cartesianos aqui, pessoal, só questão de notação, a gente pode escrever assim também, como o produtório dos conjuntos xi. Aqui o i variando de 1 até n, tá? É a mesma coisa que escrever x1, cartesiano x2, produto cartesiano até xn. Eu estou falando de produto cartesiano finito, tá? No infinito isso não vale. Eu posso ter uma sequência de conjuntos enumeráveis e na hora de fazer o produto cartesiano infinito, ser um conjunto não enumerável. A gente vai ver um exemplo depois disso. Então, estou falando aqui. Outro produto cartesiano finito. É enumerável. Então, esse a gente mostrou. Ok.
Então, voltando naquela questão dos números racionais, dá uma outra demonstração aí mais formal que esse conjunto é enumerável. A ideia é tentar construir uma função sobreditora nos racionais, saindo de um conjunto que a gente já sabe que é enumerável. Tá? Então, deixa eu mostrar que esse conjunto aqui é sobre o quê? De P e Q são inteiros e o Q diferente de zero é enumerável. Bom, basta a gente definir uma função sobreditora de um conjunto enumerável chegando aqui nos racionais. Por exemplo, se eu pensar na função f saindo, digamos, de z cartesiano n. É um produto de dois enumeráveis, né? Naturais são enumeráveis, inteiros são enumeráveis. Chegando aqui nos racionais. O que faz essa função? Ela vai associar cada par aqui de números na fração. Deixa eu colocar assim, P e Q na fração P sobre Q. Aqui eu não tenho problema de divisão por zero, né? Porque eu só estou pegando números naturais. E a questão do sinal ser negativo ou positivo vai depender aqui do primeiro número. Então vai acabar cobrindo todos os números racionais aí, tanto positivos quanto negativos. E o zero. Essa função aqui, ela não é sobreditora? Claro que é, né? Qualquer número racional, a gente vai ter um numerador e um denominador, e a gente consegue pegar aqui números, um número inteiro e um número natural que satisfaçam isso. Ela não é injetora, mas tudo bem, não me interessa ser injetora nesse caso aqui. Por exemplo, posso pegar aqui os números 2 e 1 e 4 e 2 são pares diferentes, né? Mas a imagem dessa função aqui seria 2 sobre 1, aqui 4 sobre 2, os dois dão 2. Essa função não é injetora, mas é sobrejetora. E é isso que me importa agora. Tem uma função sobrejetora saindo de um conjunto enumerável, então o conjunto de chegada é enumerável também. Esse conjunto é enumerável porque é o produto cartesiano de dois enumeráveis. Aqui eu troquei, tá? Eu coloquei o z cartesiano z menos zero. Dá na mesma. Também são conjuntos enumeráveis. Esse teorema aqui é interessante. Está falando que a união enumerável de conjuntos enumeráveis é um conjunto enumerável. Eu falei que para produto cartesiano não vale isso, né? Quando é um produto infinito, em geral. Mas para união, sim. Desde que essa união seja feita de forma enumerável. Então é o seguinte. Eu tenho uma sequência de conjuntos enumeráveis aqui.
Então, a união de todos eles vai ser um conjunto enumerável. Esse teorema tem uma demonstração, que tem uma ideia interessante aqui. A gente, de novo, vai usar aquela história de o conjunto ser enumerável se tiver uma função sobrejetora dos naturais para ele. O conjunto não é vazio, né? Mas a gente vai supor aqui que todos eles são não vazios, porque se for vazio, aí não vai fazer diferença nenhuma na hora que a gente faz a união. Então, vamos supor que é todo mundo não vazio aí. Tá? Porque fazer a união com vazio não faz diferença. Muito bem, então todos esses conjuntos X e Y são conjuntos enumeráveis não vazios. A gente mostrou agora há pouco que qualquer conjunto enumerável não vazio tem uma sobrejeção com o conjunto dos números naturais, certo? Então, para cada n aqui, a gente consegue uma função sobrejetora, que eu vou chamar de Fn, saindo dos naturais para esse conjunto Xn. Ok? Então, como se eu tivesse aqui uma função F1 saindo de n para o conjunto x1, uma função F2 saindo de n para x2, e assim por diante. Todas as funções Fn são sobrejetoras. Eu quero agora uma função que seja sobrejetora, saindo de um conjunto enumerável e caindo na união de todos esses conjuntos aí. Função sobrejetora saindo de um conjunto enumerável. Alguma ideia? Olha, tem que cobrir todos os pontos aqui da união. Então, tem que pegar todos os pontos x1, todos os pontos x2, todos os pontos x3 e assim por diante. Olha, uma função que a gente pode pensar que faz isso seria o seguinte. Eu preciso primeiro escolher um conjunto, tá? Eu preciso escolher uma dessas funções, F1, F2, F3. Então, minha primeira coordenada aqui seria a escolha da função. E a segunda coordenada seria escolher o elemento do conjunto do domínio da função. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Definir uma função aqui que saia desse produto cartesiano, que é um conjunto enumerável, né? A gente já mostrou isso, e vai cair nesse conjunto X. O que faz essa função? Ela vai associar cada par aqui, nm, com o quê? Com a função fn. Então, escolhi a função aqui e vou aplicar o número. Deixa eu fazer o desenho aqui embaixo.
Então, essa função fn, eu estou aplicando um ponto n, vou chegar nesse ponto fn, n. Então, pronto. Daí a nossa função, ela vai ser sobrejetora, tá? Por que essa função é sobrejetora? Olha, se pegar qualquer ponto desse conjunto X, esse conjunto é a união de todos os xn, né? Todos xi. Então, se ele é um ponto da união, quer dizer que ele pertence a alguém. Tem que pertencer a algum desses conjuntos aqui. Então, digamos que ele pertence a esse conjunto xn aqui. Esse ponto aqui. Ok, mas eu sei que essa função fn ela é sobrejetora. Então, tem que existir algum número natural, que eu chamei de n, tal que fn aplicado em m é igual a esse ponto x. Então, existe algum m aqui natural, tal que fn de m é igual a x. Por quê? Porque a função fn é sobrejetora. Então, pronto. Então, isso daqui é igual a x, então, para todo x, a gente conseguiu um par de números naturais nm, onde a imagem da função f desses dois pontos é igual a x. Então, essa função realmente ela é sobrejetora. Então, uma função sobrejetora de um conjunto enumerável caindo em x, o x tem que ser enumerável. Tem um detalhe aqui, tá, pessoal? Eu estou falando de união enumerável. Estou pegando uma união de uma forma ordenada de conjuntos enumeráveis. Não pode ser uma união feita de qualquer jeito. Se eu pensar, por exemplo, deixa aqui como observação. Se eu penso, por exemplo, na união de todos os conjuntos do tipo x, onde x é um número real, que conjunto dá isso? União de todos os pontos x, onde x é um número real. Isso dá o quê? É o conjunto dos números reais inteiro, não é? Esse conjunto a gente vai ver depois que é não enumerável. Mas aqui a gente está fazendo o quê? A união de conjuntos finitos. Isso aqui é um conjunto com um elemento só. Então, a união de conjuntos finitos, que em particular é enumerável, né? Então, união de conjuntos enumeráveis dando um conjunto não enumerável. Mas isso aqui não é a mesma coisa que a gente fez antes. Antes a gente estava fazendo uma união de maneira ordenada, tá? O índice aqui não são números reais, são números naturais, tipo de 1, 2, 3 até infinito. Se a gente escolhesse pontos aí desse tipo, aí seria um conjunto enumerável, mas não daria todos os reais, tá? Beleza. Olha, nosso objetivo agora é mostrar uma definição alternativa para conjuntos infinitos, que na verdade foi a definição original para conjunto infinito, tá? A gente diz que um conjunto é infinito se ele não for finito, claro. Quer dizer,
Quer dizer, o conjunto X não pode ser vazio e também não pode ter bijeção com nenhum conjunto do tipo 1, 2, 3 até N. Então não existe bijeção. Não existe nenhuma contagem aí para os elementos de X, certo? A gente viu que para os conjuntos finitos, nenhum conjunto finito admite bijeção com um subconjunto próprio, né? Se X é finito e Y é um subconjunto próprio de X, então um subconjunto de X que não é igual a ele mesmo, então não existe uma bijeção desse conjunto Y para X. Certo? Então, se tiver uma bijeção do conjunto com um subconjunto próprio, ele tem que ser infinito. Na verdade, a gente vai mostrar que a recíproca também vale, tá? Qualquer conjunto infinito admite bijeção com um subconjunto próprio. Então, essa foi, na verdade, a primeira definição para conjunto finito que Cantor deu. Cantor definiu um conjunto como sendo infinito se ele admite uma bijeção com um subconjunto próprio. Bom, vamos ver que essas duas definições elas são equivalentes, na verdade, tá? Só que para provar isso daí, eu preciso de um resultado auxiliar primeiro. A gente vai mostrar que qualquer conjunto infinito ele tem um subconjunto infinito enumerável dentro dele. Para mostrar isso, na verdade, a gente precisa de um axioma da teoria dos conjuntos. O axioma é importante, só que bem polêmico, igual o axioma das paralelas, lá para a geometria euclidiana. No caso da teoria dos conjuntos, é o axioma da escolha. Um axioma que causou bastante controvérsia na teoria dos conjuntos. Esse axioma aqui. Esse axioma tem várias formulações diferentes, tá? Ele basicamente diz o seguinte, que se eu tiver uma família de conjuntos não vazios, digamos, conjunto X1, conjunto X2, conjunto X3, e assim por diante, pode ser uma família não enumerável também, pode ser qualquer coisa, todos esses conjuntos são não vazios, eu consigo fazer uma escolha de um elemento de cada conjunto desses aqui. Consigo escolher um elemento X1 aqui no X1, X2 no X2, um elemento X3 em X3, e assim por diante. Uma maneira mais precisa de dizer isso daí é o seguinte, se eu tenho uma família de conjuntos não vazios, então o produto cartesiano dessa família é não vazio. Então o produto cartesiano a gente pode denotar assim como produtório de todos esses conjuntos aqui, x lambda. O que é o produto cartesiano? São as famílias de elementos que pertencem a cada um desses conjuntos. Pode escrever assim, são os elementos desse tipo aqui. Esse produto cartesiano também é não vazio. Quer dizer, tem que ter pelo menos uma família desse tipo aqui, uma sequência desse tipo, onde cada elemento x lambda pertence ao conjunto x lambda. Então é como se
existe uma função escolha, que a gente chama. Tem uma forma de escolher exatamente um elemento de cada um desses conjuntos aí. Ok? É um axioma, não tem como mostrar isso, tá? É um axioma importante da teoria dos conjuntos, tanto é que a teoria, o conjunto de axiomas padrão da teoria dos conjuntos a gente chama de ZFC. O Z é de Zermelo, o F é de Frankel. São os dois matemáticos aí que elaboraram esses axiomas. E o C, ele vem de choice, que é escolha. Então, você consegue fazer teoria dos conjuntos só usando os primeiros axiomas de Zermelo e Frankel. Pode colocar o axioma da escolha ou não. Tá? Se você coloca o axioma da escolha, você tem uma teoria. Se não coloca, você tem outra. Vão ter resultados diferentes aí. É igual para as geometrias não euclidianas, né? Se você assume o axioma das paralelas, você tem uma coisa. Se você não assume, você tem outra. Bom, a gente vai usar esse axioma aí. Sim. Na verdade, toda análise aí, ela depende do axioma da escolha, tá? É a teoria dos conjuntos padrão que a gente usa. Tá, como é que a gente vai usar esse axioma aí? Para mostrar que o conjunto, qualquer conjunto infinito tem um subconjunto infinito enumerável. Olha, a ideia aqui é a seguinte. Aqui está meu conjunto X. Para cada subconjunto desse conjunto X, que eu vou chamar de Y, o axioma da escolha me garante que eu consigo escolher um elemento desse conjunto, tá? Esse elemento eu vou chamar de X com índice Y. É a minha função escolha aí. Então, para cada conjunto Y, subconjunto, né? Não vazio, ok, então a ideia é a gente fazer essas escolhas de maneira ordenada. Então, vou fazer o seguinte, vou chamar de X1 meu conjunto X inteiro. Então, aqui a gente consegue escolher um elemento que eu vou chamar de X1. Escolhi ele. Aí eu vou colocar um conjunto X2 aí. Quem que é meu conjunto X2? É meu conjunto X tirando o elemento X1. Nesse conjunto aqui, eu consigo escolher um elemento. Eu escolhi um elemento X2, né? Pelo axioma da escolha. E assim por diante. Olha, isso aqui é parecido com o que a gente fez para mostrar que todo subconjunto de números naturais era enumerável, né? A diferença é que lá para os naturais, a gente usou o princípio da boa ordenação. A gente pegava o menor elemento do conjunto. Aqui não tem menor elemento. Isso aqui pode ser um conjunto que não é numérico, pode ser um conjunto de qualquer coisa. Um conjunto de funções, um conjunto de matrizes.
um conjunto de pessoas, enfim, não tem uma relação de ordem. É um conjunto qualquer. Por isso que é importante usar o axioma da escolha aqui. Senão não tem uma maneira ordenada de fazer essa escolha dos elementos. Tudo bem? Então, meu conjunto x2 é o x menos o elemento que eu escolhi já antes. x3, esse outro conjunto aqui. Aqui eu escolho um outro elemento. E assim por diante. Então, aqui a gente está montando um subconjunto de x, que é enumerável, né? Está indexado aqui nos naturais. Então, esse conjunto x1, x2, assim por diante. Claro que ele é enumerável. A gente tem uma enumeração aqui dos elementos de y e é infinito, né? Ele é infinito porque esses elementos não estão se repetindo, né? A gente sempre escolhe um elemento do conjunto, tira ele para escolher o próximo. Então, eles não se repetem aí nas escolhas. Então, pronto. Qualquer conjunto aí infinito, ele tem um subconjunto infinito ainda que seja enumerável. Como é que a gente pode usar isso para mostrar que os conjuntos infinitos têm bijeção com subconjuntos próprios? Olha, a ideia aqui é bem simples, tá? Se a gente pensar, por exemplo, no conjunto dos números naturais, que 1, 2, 3, 4, e assim por diante. Eu pensar nesse conjunto aqui, nesse subconjunto esse subconjunto próprio, chama de y. Eu só vou tirar o primeiro elemento aqui, tá? Pensar no 2, 3, 4, e assim por diante. Eu consigo uma abjeção desse conjunto para esse? Ou não? Consigo, né? Saiu do 1, vem para o 2, 2 para o 3, 3 para o 4, e assim por diante. Então, estou levando todos os números naturais aí. No y, a função é injetora, é sobrejetora, é bijetora. A ideia é fazer exatamente isso daqui para o conjunto infinito qualquer, pegando o subconjunto enumerável dele, infinito. Tá? Então, qual que é a ideia? Eu tenho esse conjunto infinito aqui. Eu não posso fazer exatamente a mesma coisa dos números naturais, porque eu não sei se o conjunto dos números naturais está contido aqui em x. Né? Mas eu sei que ele tem um subconjunto infinito enumerável. Esse conjunto eu vou chamar de... Eu vou enumerar os elementos dele. x1, x2, e assim por diante. Enumerável. Então, um subconjunto infinito enumerável de x. Então, o que a gente vai fazer? Eu quero uma bijeção do conjunto x com o subconjunto dele. Eu sei que tem
esse subconjunto enumerável infinito y. x1, x2, x3, e assim por diante. Certo? Bom, qual que é a ideia aqui? Eu vou simplesmente excluir o primeiro elemento do meu conjunto y. Então, vou fazer o seguinte. Pegar esse conjunto, tirando o x1 aqui, que eu vou chamar de, sei lá, z. Começar no x2, x3, x4, assim por diante. O resto dos elementos do x vão continuar aqui, tá? Então eu vou pegar todo o conjunto x aqui, só tirei esse elemento. Como é que a gente vai fazer a objeção, então? Bom, eu vou ligar o x1 no x2, o x2 no x3, o x3 no x4, e assim por diante. Então vai ter uma objeção aqui desse conjunto y para esse conjunto z. E os outros pontos que não estão no y, eu vou ligar neles mesmos. Tá? Qualquer ponto x aqui, eu vou ligar nele mesmo. Então, não vai ficar sobrando ninguém, né? Essa função, ela vai ser tanto injetora quanto sobrejetora. Ok? Então, a gente está definindo a função assim. Uma função f que sai do conjunto x, chega no conjunto x tirando o ponto x1. Como é que ela funciona? O f de x vai ser o próprio x, se o x for não pertencer aqui ao conjunto y, e os do conjunto y a gente define como sendo o xn mais 1, né? Se o x for do tipo xn. Então pronto, isso daí é uma objeção. Bom, aí vocês podem conferir em casa que essa função realmente ela é injetora e é sobrejetora. Beleza? Bom, só para encerrar aqui, pessoal. Esse resultado que a gente viu que todo conjunto infinito tem um subconjunto enumerável infinito, ele garante para a gente o seguinte. Se x é infinito, tem uma função injetora aí saindo dos naturais para o conjunto x. É meio óbvio, né? Porque qualquer conjunto qualquer conjunto infinito, a gente viu que tem um subconjunto enumerável infinito y. x1, x2, xn, assim por diante. Então, a gente pode definir a função f saindo aqui dos naturais, que associa cada ponto 1, 2, 3, e assim por diante, com os pontos desse subconjunto enumerável infinito. Essa função, claro, que é injetora. Então, pensando naquela ideia de cardinalidade de conjuntos, a gente definiu que a cardinalidade de um conjunto x é menor ou igual que de um conjunto y quando existe uma função injetora de x para y. Então, esse corolário me fala o seguinte, que a cardinalidade do conjunto dos números naturais é a menor entre os conjuntos infinitos. Não tem nenhum conjunto infinito com cardinalidade menor que a dos naturais. Tento colocar isso como outro corolário. Se x é infinito,
a cardinalidade de x, a cardinalidade de n tem que ser menor ou igual que a de x. Pode ser igual, não pode ser menor. E essa cardinalidade, como eu falei para vocês na aula passada, a gente denota como essa letra grega que é a Aleph 0. A cardinalidade aí dos naturais, né? A gente pode falar que é o primeiro cardinal infinito, é o cardinal dos naturais. Cantor fez um trabalho inteiro sobre as propriedades aritméticas desses números cardinais, tá? Quem quiser saber mais disso pode olhar aquele livrinho amarelo que eu falei do Paul Ramos, de Teoria Ingênua dos Conjuntos. Bom, pessoal, parar por aqui hoje, então. Na próxima aula a gente vai começar a dar alguns exemplos aí de conjuntos não enumeráveis, que a gente não viu ainda. E se der tempo a gente começa o próximo capítulo, que é sobre corpos. Ok? Até quinta-feira, então, pessoal. Tchau. Tchau.